Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a divina vontade de Deus na nossa vida. A divina vontade de Deus, o que Deus quer para cada um de nós. Esses últimos vídeos que a gente falou, nós estávamos falando sobre perdão, mágoa, ressentimento, um monte de coisa. Mas nada disso vai funcionar se cada um de nós não percebermos o quanto que devemos fazer a vontade divina. Mas o que é a vontade divina? O que é que Deus quer na minha vida? O que Deus está planejando para os dias futuros ou para agora? O que Deus deseja dentro da vontade dele para mim? Aliás, essa é uma pergunta que nós teríamos que fazer conosco mesmo. Por isso vamos fechar os olhos, nos encontrar com o Senhor e perguntar para o Senhor qual é a tua verdadeira vontade na minha vida. O que o Senhor deseja de mim. Porque às vezes nós pedimos tanto para Deus, nós falamos tanta coisa para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero meu salário, eu quero aquilo outro, o meu emprego, o meu marido, as minhas coisas, mas eu esqueço de perguntar para o Senhor o que Ele quer de mim. Coloque a mão no coração. Permita que o Senhor faça morada no seu coração. Permita nessa tarde que o Senhor venha de encontro a essa necessidade. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Qual que é a sua divina vontade? Quando nós estamos falando da divina vontade de Deus, nós estamos falando de algo muito profundo. Por isso, assim, aperta mesmo a mão sobre o seu coração e permita que o Senhor fale dentro do seu coração qual é a tua vontade sobre a minha vida. E cada um de nós fizemos um grande percurso na nossa vida. Seja desde o dia que nascemos, nossa juventude, nossa adolescência, pré-adolescência, adolescência. Nós que um dia fomos crianças, nossas famílias, tudo que contém em nós. Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer dentro de mim? E por quais caminhos o Senhor me trouxe? A realidade da minha vida. Essa semana, conversando com a pessoa no meu atendimento, ela disse para mim sobre o percurso de vida dela. Ela disse assim: eu nasci em um lar onde meu pai tinha uma religião, minha mãe tinha outra religião, mas o meu caminho, ele foi sendo trabalhado por Deus, ele foi sendo guiado por Deus. Mas muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos à vontade de Deus. Às vezes o nosso ouvido não detecta direito o que Deus quer para a minha vida, para o meu dia de amanhã. Então não adianta nada na minha vida, não adianta nada no meu percurso de vida, se eu não entender o querer de Deus.
E a palavra de Deus ressoando no meu coração fala assim: Senhor, o que tu queres? Fala isso para Deus, fecha os olhos, interiorize com o Senhor e diz assim: Senhor, o que tu queres? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Senhor, o que o Senhor está desejando nessa tarde, nesse momento que eu estou agora ouvindo essa pregação? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja? Como o Senhor deseja? E aí, quando nós entramos dentro dos desejos, pode haver uma coisa muito difícil na relação nossa com o Senhor. Às vezes os meus desejos não são os desejos de Deus. Olha para a pessoa do lado assim, bem dentro do olho dela, e fala assim: agora complicou. Agora o negócio complicou. Porque Deus está querendo algo de mim. Deus está desejando algo de mim. Mas eu coloquei o meu desejo maior que o desejo de Deus. Eu coloquei as minhas coisas maiores do que as situações de Deus na minha vida. Aí complicou. Aí está a resposta de muitas coisas na vida da gente não funcionar. Porque eu não estou dentro do projeto de Deus. Deus diz assim: filha, é esse caminho que eu te desejo. Filho, é esse caminho que eu quero que você trace na sua vida. Porém, eu não faço a vontade divina e simplesmente o meu querer. A gente tem que abaixar a cabeça assim, ó, bem baixa mesmo, lá embaixo, porque nós não cumprimos a vontade de Deus. E muitas pessoas, eu vejo muitas jovens muito confundidas entre a afetividade do que está acontecendo agora com a vontade de Deus. Será que Deus quer mesmo aquela pessoa na sua vida? Será que Deus deseja mesmo aquele caminho na sua vida? Será que esse projeto de Deus é para a sua vida? Se for projeto de Deus, sim. Mas se for um engano, é por isso que nós precisamos de 3 coisas principais. A primeira na nossa vida, Eucaristia. Vamos anotar na tábua do coração, faz assim, ó. Fica anotado aí. Eucaristia. Segunda coisa que mais nós necessitamos na nossa vida. Adoração. Escreva aí no coração. Adoração. E a terceira, compreender e estudar a palavra de Deus. Anota aí também. Porque a palavra do Senhor, por ser vida, somada à adoração e somada à Eucaristia, vai dar a resposta de quê para nós? A resposta das nossas necessidades. Ouvir e fazer a vontade de Deus. Ouvir e querer a vontade de Deus. E Deus nos determina. Deus fala no nosso coração. E às vezes nós nos calamos. Quantas vezes Deus derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as coisas que necessitamos e nós nem. Só o fato de que hoje nós estamos aqui vivos, o Senhor já está falando conosco. Mas fica a dúvida: será que aquela pessoa é de Deus para mim? Será que aquilo que eu quero está dentro da vontade de Deus? Então vamos exercitar os 3 passos. Vamos ver se a gente lembra mesmo. Eucaristia, adoração, ler a palavra de Deus. E se permitir também, porque tem gente que faz leitura corrida da palavra de Deus. Não se permitir.
o que Deus quis dizer com essa palavra comigo agora. O que o Senhor quer falar comigo? Porque essa intimidade a gente vai tendo e crescendo essa intimidade com Deus. É nós que devemos fazer a nossa intimidade crescer com Deus. É nós que devemos olhar para a nossa intimidade com Deus. E aí nós só vamos poder entender quando nós vamos entendendo a vida de Jesus, os companheiros que ele teve, a forma como ele lidou com tudo, que ele falou assim, nossa, essa é a forma de Jesus. Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Isso é interessante. A gente olhar para Jesus e se espelhar. Será que Jesus faria isso dessa forma? Será que Jesus aceitaria de novo aquilo? Será que o Senhor tem como restaurar algo na minha vida? Fecha os olhos agora, pensa com o Senhor. Restaura, Senhor. Restaurar significa que algo quebrou, que algo não tem conserto, que algo foi totalmente quebrado. Mas o Senhor pode realizar o conserto sobre todas as coisas quebradas. A experiência que nós temos é que estamos apresentando a ferida para Deus. E essa ferida que estamos apresentando para Deus, ela precisa que cumpra a divina vontade sobre ela. Ela precisa que a divina vontade do Senhor possa ocorrer na minha vida, transformar a minha história e fazer o memorial de Deus acontecer comigo. Põe a mão no coração e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, fala no meu interior. Senhor, me cura para te ouvir. E aí nós temos uma das passagens lindas da palavra de Deus. Está dentro da palavra de Deus, essa passagem. Não vou contar detalhes porque nós somos pessoas curiosas. Um dia perguntaram, onde que o Senhor está? Na brisa leve e suave. Esse agitamento, relacionamentos agitados, vida agitada, coisas que isso não tem a presença do Senhor. A presença de Deus é sempre em uma calmaria. A presença de Deus é uma coisa calma. E a presença de Deus também traz conosco uma realidade, a realidade do choro, a realidade do perdão, a realidade do arrependimento, a realidade da construção. Isso tudo vem de Deus. Se a gente está cheio de si, não vai funcionar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para poder ouvir quem? O Senhor, que vai dizer para você em letras garrafais, não, em letras garrafais, sim, ou espere. Deus também tem a palavra o quê? Esperar. Mas tudo isso precisa de uma palavrinha profética. Olha para a pessoa do lado assim, tenha paciência. É uma palavra profética, sabia? Ter paciência. Mas ter a certeza que nós vamos mudar. Que nós vamos colocar os nossos olhos nos olhos do Senhor e dizer, eu preciso de mudar. E essa mudança, ela é individual como a salvação. A salvação é o quê? Individual. Eu tenho que querer. Em meio a muitas coisas na nossa atualidade. Muitas coisas que detonam a imagem de Jesus. Que detonam a imagem de Deus. Que prejudica o Senhor. E também a mistura que temos entre Deus e o ser humano. Deus
é Deus do infinito e pronto. Mas nós não, nós somos pessoas o que? Limitadas. E é aí que está o problema. Nós olhamos para o outro na nossa mesma limitação. Eu tomo remédio? Tomo. Eu vou ao médico? Vou. Eu tenho dores? Sim. Porque somos todos o quê? Humanos. E Deus fez uma ação e uma atitude muito grandiosa. Trouxe o Filho dele para ser humano, junto conosco. Para nos compreender também. Para também fazer com que a compreensão divina seja compreendida na própria pele. Por isso é Deus. E tem uma coisa muito interessante nessa relação. Jesus, um Deus de amor. Fecha os olhos. Se coloca na presença de Jesus, esse Deus de amor. Fala: Jesus, eu sei que o Senhor não vai gritar comigo. Eu sei que o Senhor não vai me humilhar. Eu sei que o Senhor me compreende. Porque um dia o Senhor suou como eu suei. Um dia o Senhor teve aflição como eu tenho. Um dia o Senhor caminhou como eu caminho. E o Senhor pode me compreender, meu Senhor e meu Deus. São atitudes para que possamos fazer a vontade divina, para que possamos viver a vontade divina, para que possamos compreender e fazer com que a vontade divina aconteça. Eu quero, Senhor, te ouvir nitidamente. Fala isso para o Senhor. Eu desejo te ouvir nitidamente. Eu quero e desejo te ouvir nitidamente. Isso vai fazer com que nós vamos crescendo a nossa intimidade com o Senhor. Intimidade com o Evangelho do Senhor. Intimidade na adoração que eu tenho com o Senhor. De dizer assim que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Deus. E que todas as coisas foram feitas por Ele, para a maior honra e glória do seu santo nome. E diante da Eucaristia, diante do pão vivo descido do céu, diante do Senhor da vida, tudo isso também precisa de que nós também vá nos corrigindo das nossas más afeições desordenadas. Essas afeições desordenadas, ela vai criando em nós um abismo muito grande, porque passamos a nos esconder de Deus. Diz: Senhor, eu não quero fazer mais essa feiura. Se compromete com Deus. Se compromete com a presença do Senhor de parar de fazer feiuras. Você sabe quais são as feiuras. Você sabe qual o mecanismo de feiuras. Qual o mecanismo que o Senhor, Ele vai dizendo dentro do seu coração. A irmã Luísa Picarreta, ela diz assim: olhas para Ele com os teus olhos cintilantes de luz e de amor, como que para fazer compreender o grande mal que estás prestes a cometer. Por isso é o pecado que nos afasta da divina vontade, que nos afasta do amor de Deus, que nos afasta dessa vontade divina dentro de nós. Então nós devemos muito nos colocar no amor de Deus, nos colocar na vontade divina. E com os olhos fechados, coloque agora a pessoa que você mais deseja que ela seja transformada, que ela seja tocada pelo Senhor. Seja um filho, o marido,
a esposa, o esposo, a namorada, a filha, netos. Quem você gostaria que fosse tocado pela divina vontade de Deus? Pela doçura do amor de Deus. Por esse amor que se desprende. A vontade divina também faz com que a gente seja desacorrentado do mundo. Que a gente seja orientado por Deus. Desejar que o outro também seja orientado pela divina vontade de Deus. Diz assim para o Senhor: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor quer. E eu sei que o Senhor vai fazer porque me ama também. E eu sei, Senhor, que através da minha intercessão e através da minha oração e através do meu querer, essas vidas vão sendo transformadas. Retira de nós, Senhor, as limitações que nos impedem de nos encontrar com o Senhor, de viver a experiência do Senhor na minha vida. Fala: eu sei que o Senhor vai curar. Eu sei que o Senhor vai libertar. Eu sei que o Senhor vai fazer não só na minha vida, mas no desejo que eu desejo hoje com o Senhor. Mas eu preciso fazer a tua divina vontade. E às vezes acontece uma coisa interessante com isso na nossa vida. É uma das coisas mais interessantes, o desânimo do inimigo. Olha para a pessoa do lado e fala assim: cuidado, minha filha, cuidado, meu filho, com o desânimo. Quando Deus fala assim: vai fazer uma missão, vai rezar para o mundo, vai fazer isso, vai falar de mim, a gente encontra vários empecilhos em nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E além de tudo, nós ainda impedimos o irmão de fazer a vontade de Deus. Olha para a pessoa e fala: que vergonha. Que vergonha que a gente faz. Não é? A gente impede o outro também de alcançar Deus. O outro que está vislumbrando Deus, a gente está assim: vem cá, sai daí. Porque nós começamos o que? A tirar o outro da vontade de Deus. Quantas vezes nós somos veículos usados pelo demônio para dividir, para afastar as pessoas de Deus? Quantas vezes nós, no nosso achismo, nós vamos fazendo coisas horríveis, sem perguntar para o Senhor. Nós vamos tirando aquela pessoa do caminho de Deus. Faz assim no rosto, assim: que vergonha. Não há uma vergonha? Quantas vezes nós falamos assim: para que ir na missa? Para que rezar? Para que buscar o Senhor? Não vai acontecer nada mesmo. Isso é triste para nós, que somos pessoas de oração, pessoas que confiamos plenamente no Senhor. É por isso que fazer a vontade divina é entender o que Deus está falando comigo e o que Deus está falando com o meu irmão, separadamente. Como é que é? Separadamente, individual. Quantas vezes nós vamos em locais aonde nós vemos que Deus está despejando em nós e nós estamos tirando o irmão? Isso acontece muito. Às vezes uma pessoa está emocionada porque Deus está falando com ela, os olhos dela estão cheios de lágrimas, ela está chorando o tempo todo. Nós estamos assim: o que foi? O que é? O que está acontecendo? Por que você está assim? Nós estamos tirando ela da divina vontade, da culpa, da libertação da culpa. Teve uma experiência que eu vou contar que foi muito engraçada. Diante do cruzeiro tinha uma menina chorando, porque Deus tinha falado para ela
todo o pecado que ela estava cometendo na vida dela. E ela estava tomando decisões na vida dela para libertar daquele pecado. Até que chegou uma irmãzinha e falou assim: o que você tem? Larga de bobeira. Para com esse choro. Ela precisava mergulhar naquilo que ela estava sentindo naquele momento para ela poder libertar. Quando ela dividiu aquilo com aquela pessoa, porque Deus estava pedindo para ela santidade de vida, uma vida santa, uma vida pura, uma vida imaculada, a outra disse assim: eu faço muito pior com o meu namorado. Para de bobeira. Tirou ou não tirou aquela menina da santidade? Tirou ou não tirou o veículo da divina vontade de Deus que ela deveria estar fazendo? Quando ela fez uma partilha comigo, que ela sentou comigo e disse assim: ah, mas fulana também faz. Eu falei: você não é fulana. Você, Deus está falando com você individualmente. Ele que está falando com você. Ainda bem que ela retomou. Por isso que precisamos ter na nossa vida pessoas espirituais de oração perto da gente. Precisamos. Para que essas pessoas também nos ajudem a conduzir o que necessitamos. E nós não devemos ficar calados diante dessas pessoas. Reza por mim. Escreve o nome. Mas faça uma coisa também. Reze também. Não confie só nas orações das pessoas. Reza também. E às vezes nós precisamos, nessa vontade divina, ter a experiência. Aquela menina, ela ia continuar no pecado que Deus tinha apontado para ela. Que Deus tinha dito para ela: não, eu não quero. Por isso que na vida da gente nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Aliás, só esse sinal da cruz, perto do seu ouvido. Para que nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor fala. Vamos gravar uma coisa que eu amo da minha irmã Eliette. Ela fala assim, que a boca da gente tem que ser pequena, os olhos bem grandes e os ouvidos atentos. Boca pequena por quê? Para falar só o necessário, só aquilo que precisa, nada mais além. Olhos grandes para perceber o bem e o mal. E os ouvidos atentos para saber se Deus está falando comigo. Se Deus deseja aquilo comigo. E muitas vezes nós recebemos opiniões erradas de pessoas que não estão dentro de uma oração, que não estão dentro de uma vida que compete àquelas pessoas a falarem aquilo conosco, a dizerem para a gente o que é certo e o que é errado. É por isso que precisamos abrir bastante os nossos ouvidos a Deus. Um dia eu estava barbearia não, que é cabeleireira. Aí eu estava lá sentado, esperando. Tinha 4 pessoas na minha frente. Eu disse: ei, Jesus. E assim, mulher demora muito. Eu estava já assim. Mas o Senhor falou: senta. Como é que é, gente? Senta. O Senhor disse: senta. Eu sentei. Então o que aconteceu comigo? Eu obedeci à vontade divina. Isso é para a gente aprender. Mas a minha vontade era de quê? Mas ele disse: senta. Aí uma começou a falar do marido. Do nada assim, eu sentei, peguei, lá tinha umas revistas, eu peguei uma revista, fiquei olhando a revista, e ela começou a falar do marido. Meu marido bebe, meu marido faz isso, meu marido me bate em mim, a gente briga, não sei o quê. E a outra, dizendo assim para ela assim: eu não deixo homem nenhum fazer isso comigo. E começou. Aquele assunto começou a render ali. Aí a outra falou uma coisa, a outra falou assim: eu já chapei a cara do meu, já quebrei um armário. Então foi contando.
E elas foram dizendo e partilhando aquele momento, umas com as outras. E eu lá quieto. Aí de repente falou assim: o senhor não quer participar? Eu disse assim: uai, participar do quê? Da conversa. O que o senhor acha? Aí eu fui conversando e tudo. Uma levantou e foi embora. Mas novamente eu ouvi a voz de quem? De Deus. Quando ela foi embora, ela tinha dado um conselho para aquela menina largar do esposo, para ela seguir a vida dela, para ela caminhar por outro caminho. Mas como eu estava atento ao que o Senhor estava falando comigo, a divina vontade de Deus, eu disse assim: não escute esse conselho. Nosso casamento acabou. Eu falei: não, ontem. Então a gente precisa ouvir o que Deus está falando dentro da gente. Precisa? Ontem ele te comprou um presente. Ela tomou um susto, porque Deus estava revelando no dom de ciência, isso tem nome, dom de quê? Ciência, o que estava acontecendo na casa dela. Porque eu estava atento a ouvir Deus e compreender que era Deus que estava falando comigo. E aí, conversando, ela começou a chorar. E nesse dom de ciência que o Senhor estava falando com ela, Deus estava revelando, eu disse: vai na sua casa agora. Significa que Deus, quando fala agora, é agora. Ela levantou e ela tinha uma joguinha. Passou Isso eu já estava cortando meu cabelo. Ela chegou me agradecendo, porque aquela que estava dando conselho para ela separar do marido estava na esquina com o marido dela. Quando Deus fala conosco, agora é agora. Ela pegou, parou a joguinha. Eu sei que o negócio ficou bem, você já entende como é que foi a coisa, né? Mas ali Deus estava libertando o casamento dela. Deus estava libertando. Quando ele viu que ela virou a esquina, que ela foi para cima da outra, ele disse assim: não precisa fazer nada com ela, porque eu não quero ela. Eu casei foi com você. Você é o grande amor da minha vida, mas já tem um tempo que essa pessoa está atrás de mim. Por isso, olha bem quem está aconselhando você. Olha bem os conselhos que você tem ouvido e como você tem determinados conselhos dentro de você. Fale para o Senhor: eu preciso te ouvir, Senhor, melhor. Eu preciso compreender melhor o que o Senhor está falando comigo. E muitas vezes nós somos causadores também de intrigas, de rompimentos, de visões nocivas com as nossas atitudes. É por isso que a gente tem sempre que pensar: que vergonha eu ser a causa do mal na vida do meu irmão. Então, por isso nós precisamos pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, Senhor que me dá a vida, eu preciso ouvir a tua voz. Dizer para o Pai: Pai, eu preciso ouvir a tua voz. Dizer para o Filho, que é Jesus: Jesus, eu preciso ouvir tua voz. Isso é a divina vontade. Saber no embaralhado de coisas que está falando dentro de mim, que Deus está falando comigo. Não faça, não vá, ou às vezes ele fala assim: está na hora, faça. E quantas vezes nós deletamos coisa da nossa vida? Não deletamos? Que não queremos viver. E achamos até que estamos fazendo a vontade de Deus. Como tem achismo no meio disso? Às vezes Deus revela alguma coisa, nós estamos dentro do mistério da revelação de Deus, mas nós não fazemos nada para que o mistério da revelação de Deus
aconteça na nossa vida. E aí as pessoas de oração começam a ser o quê? Apontadas. Ah, mas nada aconteceu na minha vida. Olha para a pessoa do lado e fala assim, mas você fez por onde? Será que nós estamos fazendo por onde? Ou será que nós estamos estacionados com o pé enfincado nos nossos idealismos? Ou senão nós estamos com a birra, né? O espírito de birra, de estacionamento, de dizer assim, Deus não me deu, então não vou fazer nada para Deus. Porque Ele não me deu o que eu queria, Ele não fez do jeito que eu queria, da forma como eu queria. E aí tem uma ideia também que a gente tem, né? Que ela é uma ideia que a gente precisa sair dessa ideia com urgência. Nós oramos para a transformação de qualquer pessoa humana, mas ela tem que querer. Fecha os olhos e fala assim, Senhor, que o Senhor faça com que essas pessoas que eu intercedo queiram a Tua vontade. Que elas queiram fazer a Tua vontade. Que elas desejem fazer a Tua vontade. E aí eu tenho uma triste notícia. Muitas pessoas não vão fazer. Muitas pessoas vão ficar na mesma visão delas. E isso vai angustiar muitas pessoas. Porque infelizmente elas não vão dar o quê? Ouvidos para o que o Senhor está falando. E como que vai compreender se nós não fazemos o mínimo esforço que essas pessoas estejam nos locais de oração para que possa despreender os ouvidos delas? Nós somos o culpado. Olha para a pessoa e fala assim, você é culpada mesmo. Você é culpado mesmo. Que não faz nada. Um dia eu falei para uma menina aqui. Essa menina, você precisa colocar o seu namorado em locais de oração. Você precisa falar para ele o que é Ave Maria, o que é Jesus, o que é Pai Nosso, o que é comunhão, o que é igreja, o que é isso, aquilo. Senão ele nunca vai compreender. Senão ele nunca vai entender. Mas aí nela falou o individualismo dela. Falou as vontades dela, mas não a vontade da escuta de Deus. Funcionou, gente? De jeito nenhum. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E muitas vezes nós precisamos fazer com que os nossos irmãos compreendam a vontade de Deus. Compreendam a determinação de Deus. Então, se eu escutei, se eu tenho entendimento, se eu estou em comunhão, vamos lembrar de novo? Eucaristia, adoração e ler a palavra de Deus. Se eu estou em comunhão com o Senhor, muita coisa pode ser transformada na vida do outro. Mas infelizmente, muitos não vão dar o quê? Olha para a pessoa do lado e diz assim, segue. Segue Jesus e pronto. Às vezes nós precisamos disso. Aquela pessoa não vai dar ouvido, aquela pessoa não vai ter mudança, aquela pessoa não quer, ela não deseja. Vamos seguir com Cristo. Vamos seguir com o Senhor. E às vezes nós tomamos um susto quando vê aquela pessoa aproximando assim, a gente fala assim, nossa, alcançou. Porque nós seguimos com o Senhor. Caminhamos com o Senhor e queremos o Senhor. Mas nós devemos nunca perder a fé e a confiança de que Deus pode todas as coisas. Mas existem pessoas que vão sempre tampar o quê? Os ouvidos à vontade de Deus. Tampar os ouvidos à vontade de Deus. Eu lembro na palavra de Deus, não sei onde está escrito, não, mas está lá. De Jesus falando assim para um menino assim, vende tudo, larga tudo e me segue.
Ele deu ouvidos? Não seguiu. Não seguiu. O jovem rico, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. O jovem rico. A riqueza era muito maior que ele mesmo. Então não deu ouvido. Ele ficou olhando Jesus pelo caminho, mas não conseguiu caminhar com Jesus. Muitas pessoas são assim, infelizmente. Ouvido fechado. Vamos ficar em pé. Inclinar a nossa cabeça diante desse momento que fizemos com o Senhor. E dizer para o Senhor, que o Senhor destrave os nossos ouvidos. Que o Senhor destrave os nossos corações para fazer a divina vontade do Senhor. Para desejar a divina vontade do Senhor. E nós vamos pedir, olhando para a Virgem Maria, pedir para ela: Mãe, que os nossos ouvidos estejam tão atentos como a senhora foi atenta ao Senhor, quando o Senhor te trouxe a vida. Quando o Senhor te disse, cheia de graça. Tu és cheia de graça. E por isso eu quero confiar a tua intercessão, Mãe, todos esses irmãos e irmãs que vão ouvir essa pregação e que vão passar a estar mais com os ouvidos atentos à vontade do teu Filho. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha para a pessoa do lado e diz assim: passe a escutar melhor Deus.